Olá, meus amigos, tudo bom? Estamos para mais uma aula sobre recursos no processo do trabalho. A aula de hoje é um recurso que algumas pessoas não gostam, enxergam como se fosse um bicho-papão. Não tem bicho-papão nenhum. São os embargos no TST. O nome está dizendo, olha, embargos no TST. Então, são recursos que tramitarão internamente onde? No TST. Por isso que o nome é embargos no TST, ok? Estão previstos no artigo 894 da CLT. Artigo 894 da CLT. Estou aqui grifando, para ficar bem expresso. Embargos no TST. Ele é interposto, ele é julgado no TST. É um recurso interno. Nós temos dois só. Olha que dificuldade. Só dois, professor? Nós temos os embargos de divergência e os embargos infringentes. Embargos de divergência só discute dissídio de natureza individual. Embargos de divergência só discute dissídio de natureza individual. E o próprio nome diz, embargos de divergência. Está havendo o que, professor? Está havendo uma divergência. Mas uma divergência como? Nós sabemos que o TST é o órgão de cúpula da Justiça do Trabalho, é o órgão que tem sede em Brasília, que exerce jurisdição em todo o território nacional, formado por 27 ministros, nomeados entre 35 e 65 anos de idade. Não precisa ser obrigatoriamente brasileiro nato, pode ser brasileiro nato ou naturalizado, mas para se tornar ministro do TST, ele é nomeado pelo presidente da República após sabatina de quem? Do Senado Federal. Está lá no concurso, está lá no dia a dia, você onde é? Como é que se nomeia? Quem nomeia é o presidente, após sabatina do Senado Federal. Eu não falei Congresso Nacional, não falei Câmara dos Deputados. Os embargos de divergência, eles são interpostos e julgados no TST. É um recurso interno do TST que serve para sanar divergência. Divergência como? Imaginemos que o TST, que é formado por turmas, no total 8 turmas, e uma turma proferiu um julgamento. Mas esse julgamento desta turma está divergindo do julgamento de uma outra turma do TST, ou está divergindo do julgamento da sessão de dissídio individual, ou está divergindo de uma súmula ou de uma orientação jurisprudencial do TST. Então, para acabar com essa divergência, existe um recurso, e o recurso é embargos de divergência. Prazo para interpor, 15 dias, ok? 15 dias. E quem é que vai julgar? É a sessão de dissídio individual. A sessão de dissídio individual, ao julgar os embargos de divergência, vai tentar sanar essa divergência que está existindo entre o julgamento de uma turma de TST em divergência com outra, entre a decisão da turma do TST que está divergindo com o julgamento da sessão de dissídio individual, ou entre essa divergência de uma turma com uma súmula ou orientação jurisprudencial do TST. Lembrando, prazo, 8 dias. Prazo, 8 dias. Se eu falei 15, é que eu estou com a cabeça no CPC. Prazo, 8 dias. Beleza? Tranquilo? Qual é o prazo dos embargos de divergência? 8 dias. Se eu falei 15, delete da memória. Estava pensando em CPC. CPC, porque a maioria dos prazos dos recursos do CPC é 15 dias. Aqui não. 8. Qual é o prazo dos embargos de divergência? 8 dias.
Ele é julgado onde? Sessão de dissídio individual, que é um dos órgãos do TST, porque vocês todos já sabem que o TST é formado pelo pleno, pelo órgão especial, pelas sessões, que tem sessão de dissídio individual, sessão de dissídio coletivo e pelas turmas. Prazo de 8 dias. Ok? Ultrapassando o estudo dos embargos de divergência, nós vamos iniciar o estudo dos embargos infringentes. Professor, não é aqueles embargos infringentes que existiam no CPC que deixaram de existir, não. Tem nada a ver. Professor, não é aquele embargos de declaração infringentes, não. Não tem nada a ver. Embargos infringentes, também como os embargos de divergência, são embargos no TST. Sendo que, diferentemente dos embargos de divergência, os embargos infringentes resolvem conflitos de dissídio coletivo. E quem julga não é a sessão de dissídio individual, quem julga é a sessão de dissídio coletivo. E qual é o prazo? O mesmo prazo dos embargos de divergência, prazo de 8 dias. Que é um bizu, não souber prazo no processo do trabalho, chute 8. Chute 8. Porque o recurso que não tem prazo de 8 dias é embargos de declaração. E o pedido de revisão, que terá o prazo de 48 horas. Os demais, 8 dias. Diferente do CPC. Se você não souber o prazo, chute 15. Porque o único recurso no CPC que não tem prazo de 15 dias é os embargos de declaração. Prazo de 5 dias. Lembrando que no processo do trabalho, Ministério Público do Trabalho, Fazenda Pública tem prazo em dobro, quando for a parte recorrente. Voltando para embargos infringentes. Como é que acontece, professor? Não é questão de divergência, é questão de decisão não unânime. Imagina que tem uma ação tramitando no TST. Aí o TST, ao julgar, imagine só, uma turma, um órgão colegiado, decide por maioria. 2 ministros decidem de um jeito e um decide de outro. Olha só, o próprio TST, ele não sabe o que realmente é certo, porque 2 julgaram de um jeito e um julgou do outro. Não é possível que esse julgamento aqui, minoritário, em relação a esses outros 2, não seja o julgamento, o voto, a decisão mais acertada. Então, a CLT diz, olha, quando o TST, ao julgar por uma de suas turmas, em um dissídio coletivo, de forma não unânime, existe um recurso para isso. O recurso é embargos infringentes. Deverão ser interpostos no prazo de 8 dias, no próprio TST. E quem vai julgar é a sessão de dissídio coletivo. Então, só para ratificar, prazo de embargos de divergência, que serão julgados na sessão de dissídio individual. Prazo dos embargos infringentes, que serão julgados na sessão de dissídio coletivo. Tanto a sessão de dissídio individual quanto a de dissídio coletivo são órgãos do TST. Esses prazos serão de 8 dias. Se eu falei 15, é porque eu acho que eu tinha bebido uma dose de uísque. Só pode ter sido. E eu nem bebo. Ok, pessoal? Sucesso, bons estudos e detonem. Isso com certeza vai estar no seu dia a dia forense, seja na provinha da OAB, seja em concurso público. Não esqueçam, aproveitem, vão estudar também. Ler, a leitura só faz somar, a crescer, ajudar a que vocês entendam ainda mais esses recursos. Forte abraço e fiquem com Deus.